orar. Vós orareis assim: Pai nosso. Oração. Primeiro, oração não é apenas necessidade. Se oração fosse apenas necessidade, o mundo inteiro estaria de joelho agora. Países inteiros estariam chorando, porque há necessidade. Mas oração não é uma questão de necessidade. Também. Pode ser que alguém ore simplesmente por necessidade. E pode ser também que seja atendido. Mas oração não está somente no campo da necessidade. Oração, o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro propósito para a oração é intimidade, é relacionamento. Alguém sempre diz, comenta livros, escritores importantes, Jesus nem precisava orar e orava. Não, Jesus não orava porque só precisava. Jesus orava porque tinha intimidade com o Pai. E o que mais afasta alguém da oração é a falta de intimidade. É a falta de relacionamento. Porque ninguém quer estar conversando com quem não se relaciona bem. Por mais que um dia há amor, os casais, a primeira coisa que se quebra quando as coisas não vão bem é o relacionamento, é a conversa. E a oração é uma conversa. Segundo, eu diria que a oração é o encontro da vontade de Deus e da vontade do homem em uma sala. É quando o homem põe a sua vontade e Deus apresenta a sua. E aí há uma negociação entre amigos. Entre amigos. É interessante que na Bíblia alguns homens Deus chamou para ir até a sala dele. Só que na maioria das vezes Deus diz: me convide até a tua sala. Me deixa ir até a sua casa. Abraão se torna amigo de Deus em oração. E Deus vai até a sua casa. E não só a pessoa do Pai, mas a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em uma teofania, eles se manifestam a Abraão, comem com Abraão e conversam com ele. Porque a oração é ter prazer em conversar com Deus. O nosso texto áureo: portanto vós orareis assim. Portanto vós orareis assim. E aí traz a leitura. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação ou tentações, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez você que leu aí na sua Bíblia não tenha essa parte, pois teu é o poder, a glória para sempre. Amém. Tem Bíblias que não tem, e alguém questiona, mas por quê? Porque isso aqui foi um acréscimo, colocado no século XIV, pelo rei Luís VIII, rei da Inglaterra. Devido a ele ter quebrado a aliança com o Papa, ele se torna o rei da Inglaterra e o líder da igreja inglesa. E num dos seus tratados ele coloca: ele defendia que o evangelho chegou primeiro na Inglaterra, enquanto Roma dizia que chegou em Roma por Pedro. Se defendia, e ele defendido em história, José de Arimateia. Mas tudo bem. Vós orareis assim. Eu quero trabalhar também 4 tipos de oração. Pode passar, por favor?
Oração é o encontro da vontade de Deus e da vontade de quem ora. É o encontro dessas duas vontades. Primeiro, existe a oração de discernimento. Quando eu oro para discernir, para descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Oração eficaz está nesse relacionamento. Então, a primeira coisa, quando eu for orar, eu preciso discernir qual é a vontade de Deus. E para mim entender a vontade de Deus, não é o que eu quero, que é a vontade de Deus. Às vezes eu vou orar já com o que eu quero, e o que eu quero não é a vontade de Deus. E aí eu me frustro quando Deus não responde a minha oração, porque eu não orei segundo a sua vontade. Alguém disse, nada está fora do poder da oração, exceto aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Discernimento. E olha que Paulo nos dá um caminho que não parece ser assim, eu vou orar e Deus... Não, Paulo em Romanos capítulo 12, ele nos dá um caminho para me chegar à vontade de Deus. E ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo vivo, em sacrifício. Apresenteis um sacrifício vivo, o vosso corpo vivo. Primeiro, vivo. Para serem queimados no altar. Santos e agradável. Olha só. Então parece que para eu chegar à vontade de Deus, primeiro passo que Paulo dá, me apresentar em sacrifício vivo. Não tem como eu orar para Deus e lá bater na porta de Deus, simplesmente o que é que tu queres? Eu quero que o Senhor faça o que eu vim te pedir. Está tudo dentro da minha vontade, está tudo dentro daquilo que eu quero. Aí Paulo disse, não. Apresenta primeiro o corpo em sacrifício vivo. Porque a oração não é pedir, oração é se entregar. Oração é se derramar. Oração é se doar. Oração não é simplesmente querer de Deus. Oração é querer se dar a Deus. É dizer, Deus, me aceita. Porque antes de eu pedir, eu preciso saber se Deus... Eu acho lindo as orações dos homens de Deus do Antigo Testamento. Eles diziam assim, olha, se for do teu agrado, Deus, se eu cair na tua graça, se de fato te agrada. Abraão disse isto. Ou seja, se primeiro tu te agradares de mim, então eu posso te pedir alguma coisa. Até porque se tu te agradares de mim, nem pedir eu posso, porque o fato do Senhor se agradar de mim já é o que eu preciso mais. O que é que eu queira mais, além do Senhor se agradar de mim? Aí Paulo vai dizer, então você quer chegar à vontade de Deus? Pega, te sacrifica em sacrifício vivo. Segundo, versículo 2. E não se conforme, não entre na forma do sistema. Não vos conformeis com o sistema deste mundo, seja religioso, seja político, seja moral. Não entre na forma deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou entenda as coisas fora do padrão deste mundo. Entenda o sistema fora. Entenda Deus fora do que a religião diz que Ele é. Do que o sistema. Saia da forma. Seja transformado pela renovação do entendimento. E Paulo disse, 1 Coríntios 2, que aqueles que são de Cristo têm a mente de Cristo e entendem todas as coisas. Não sou entendido por ninguém, mas entende todas as coisas. Aí ele chega no verso 3. Para quê? Quer dizer, eu me sacrifico com os 3 passos. Não me conformo, nem comigo mesmo. Sou transformado pelo entendimento que Paulo diz. A paz que excede todo o entendimento. E aí, para quê? Experimenteis, para que provais qual seja a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus.
A primeira oração não é orar por orar, porque todo mundo ora, todas as religiões oram. Se você for agora, está lá, o islamismo está orando, o espírita está orando, católicos estão orando. E não estão orando a Deus, uns estão orando a Maria, outros estão orando a Maomé, outros estão orando aos seus deuses. Orar é uma ação que todo humano faz. Agora, amigos, saber a vontade de Deus, e a Bíblia diz que Ele revela a sua vontade àqueles que o buscam. Ele revela os seus segredos a quem o busca. Ele trouxe a nós os seus segredos. Agora imagine o que é uma oração, eu saber da vontade de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz que o Espírito Santo, que conhece a profundeza de Deus, revela a vontade de Deus aos homens. Primeira oração, não é orar por orar, todo mundo ora. Vocês orareis assim. Entendam a vontade de Deus. Segundo, oração de submissão. Sabemos o que Ele, sabemos a sua vontade, devemos fazer, porém, a submissão. Essa é a grande questão que às vezes não oramos. Só ler, sabemos o que devemos fazer, porém, eu sei o que eu devo fazer, porém, eu tenho que me submeter. E me submeter é muito ruim. Porque eu descubro a vontade de Deus e percebo que não tem nada a ver com a minha. E aí eu tenho que me submeter. Eu sei o que devo fazer, porém eu vou dizer, Deus, olha, é para fazer mesmo? Deus disse, é para você fazer. Quantos o Espírito Santo está gritando nessa quarentena na alma de tantas pessoas? Jejua. Jejua. O Espírito fala, diz. Só que aí, é mesmo, eu tenho que jejuar mesmo? Eu tenho que orar mesmo? Queridos, mesmo nessa quarentena, o diabo não parou de trabalhar. As empresas pararam, igrejas fecharam portas, mas o diabo continua sendo o diabo, o demônio continua sendo demônios. E talvez tem crente que está dentro de casa, já faz aí quase 40 dias mesmo, mas ele nunca reuniu a família para orar. É o dia todo nas programações, inclusive estão liberados aí as Netflix, os canais abertos. Pelo amor de Deus, não deixa o teu filho aí, é um tempo oportuno. Ah, Deus vai guardar a minha casa, porque praga nenhuma vai chegar. Como foi lá no Egito, amigo, eles não estavam dentro de casa lá no Egito, naquela noite de Páscoa. Eles não passaram sangue na porta e disseram, agora vamos fazer o que dá vontade na nossa. Não, eles entraram e estavam esperando a execução do Senhor. E porque depois daquela execução, eles foram orar ao Deus de Israel, eles não se trancaram dentro de casa e ficaram ali fazendo o que não deviam. Eles estavam buscando se submeter à vontade de Deus. Porque a punição vem sobre o Egito. E quando essa punição vier sobre o Egito, nós vamos sair do Egito. Aleluia. A garantia, a chave que vai abrir essa porta que foi fechada é quando ele descer sobre o Egito. Então eles não estavam em quarentena dentro de casa, a lá vou ter. Eles estavam debaixo da submissão de Deus. Então não passe, não deixe isso passar. Sem que você tenha profundo relacionamento com Deus. Deus quer fazer milagre na sua casa. Deus quer fazer milagre na tua família. Não deixe o tempo passar. Sabemos o que devemos fazer, porém, se submeter requer abandono de si. Terceiro, oração de súplica. Faz a minha vontade, Deus. Quando eu vou para a súplica é porque Deus precisa fazer o que eu quero. Aí eu suplico, eu não mais oro apenas. Eu não converso mais, eu suplico. Suplicar é porque
Deus precisa fazer o que eu quero. É o caso de Ezequias. Tu vai morrer, Ezequias. Ele diz, não posso morrer. Mas Deus disse, tu vai morrer. Aí ele se joga na parede, chora, a Bíblia diz amargamente. Amargamente. Isso é súplica. Senhor, tu viu o que eu fiz, vê os meus dias, eu fui correto. Isso é súplica. Amigo, Deus disse que vai morrer, é o melhor para você. Não é a minha vontade que é melhor. É por isso que a oração é a sala do encontro da minha vontade. Eu entender a vontade de Deus. E Deus dizer para você, você vai morrer. É o melhor que pode acontecer, é você morrer. Mas aí eu suplico. E como há uma lei na oração, que na súplica ele responde. Ele diz, pois não, volta lá, profeta. Desfaz o que eu fiz. Já pensou desfazer o que Deus fez? Por uma súplica. E às vezes eu estou suplicando. Porque eu já sei a vontade de Deus. Eu já sei o que Deus quer. E aí eu suplico para não realizar. Isso aconteceu com Jesus também. A súplica aconteceu com Jesus. Ele por 3 vezes, ele faz a súplica. Pai, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Só que aí, ele volta lá no primeiro degrau. Todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Ele abandona a súplica e vai para a vontade de Deus. Seja feito a tua vontade. Mas por que a tua vontade? Porque a tua vontade é agradável, a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita. Não quer dizer que seja doce, não quer dizer que seja de acordo com o meu conforto. A vontade de Deus, às vezes, é me rasgar ao meio. Por isso que Paulo vai dizer algo que é terrível aos olhos humanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não apegou-se. E a palavra ali, que haja em vós o mesmo sentimento, sentimento é muito raso para a palavra. Ali é atitude sangrenta. A palavra é fronze, do grego, que quer dizer fazer o que é correto, ainda que me dilacere. E isso é bom? Não aos olhos. O que Paulo está dizendo é que Cristo, sendo Deus, abriu mão, esvaziando-se, não deixando de ser Deus, mas esvaziando da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. Limitando ao corpo humano. E ser rasgado na cruz. Isto é fronze. É bom ser crucificado? Não. Mas é a vontade de Deus. É bom ser cuspido? Não. Mas é a vontade de Deus. É bom morrer na cruz abandonado, nu, como escândalo? Não. Mas é a vontade de Deus. Por quê? Porque não é bom a minha vontade, mas é o correto e o que deve fazer. Porque depois daquela cruz haverá a glorificação. Ele morreu sozinho naquela cruz, foi rejeitado sozinho, mas depois ele levará a Deus milhares de filhos, de homens, de mulheres transformados pelo Espírito Santo. Ele foi preparar casa sozinha e hoje tem milhares e milhares de casas preparadas. O você que é templo do Espírito Santo. Mesmo porque quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, ele não está falando do céu, ele está falando do corpo. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E aonde é a casa do pai? É o céu? Não, não é o céu. É o templo? Também não é o templo. Hebreus capítulo 3 está escrito, Moisés foi mestre sobre toda a sua casa. A casa a qual somos nós.
Quando Jesus disse, eu vou preparar lugar, porque não tem lugar nenhum despreparado para o homem entrar, Deus está sempre pronto. É o homem que tem que preparar casa para Deus. Na Bíblia é isso, Deus não prepara lugar para o homem. Quando Deus quer falar com o homem, Deus diz, te prepara, você que tem que preparar. Então Jesus como homem, ele está dizendo, eu vou preparar, porque se eu for, eu volto, eu vou e volto. E o que ele está dizendo? Eu vou na cruz, eu morro, preparo o lugar, e quando eu voltar, todos vocês podem ser casa do Pai. Pedro, tu pode receber Cristo. João, os homens podem ser, porque eu preparei casa para o meu Pai. A casa são vós, e quando o Espírito descer, vocês serão templo, casa dele. Ele disse, eu vou e volto. Ele foi. O diabo disse, ele não volta. Ele diz, eu volto. Os homens disseram, ele não volta. Ele diz, eu volto. E a primeira mensagem de Madalena para Pedro foi, ele voltou. Ele voltou. E ele diz, pode ir para Galiléia. Ele voltou, as casas estão preparadas. Você é casa. Foi essa casa que Jesus se referia. A casa do meu Pai. Ele já tinha dito isso antes, amigo. Ele disse, se crê em mim, como diz as Escrituras, eu e o Pai viremos e faremos morada. Casa. Sem o sacrifício, a casa não estaria preparada. A sua morte preparou. Oração. De súplica é quando eu peço para Deus fazer a minha vontade, mesmo sabendo a dele. Pode ser perigoso. Oração de transformação. Oração agora para ser transformados. Não estejais inquietos, diz a Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Vai haver uma transformação aí. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Ou seja, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem desesperados. Sabe o que deve fazer? Tudo que vocês estão sentindo deve ser conhecido, deve ser colocado diante de Deus em oração. E quando isto acontecer com oração, súplicas, com ação de graça, olha o que vai acontecer. Em lugar de desespero, em lugar de medo, em lugar de pavor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso quer dizer cativo, a transformação. A transformação é quando a oração transforma o homem. Eu não oro e me levanto do mesmo jeito. Eu não suplico e me levanto do mesmo jeito. Eu não entendo a vontade de Deus e continuo sendo a mesma pessoa. Oração não é só um ato religioso. Oração é um relacionamento. É conversar com o Pai. Infelizmente, ficou no campo da religião. Tem pessoas que chegam no templo, eu fico às vezes observando. Não com crítica, observações. A pessoa dobra o joelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele levanta. Eu não sei, pode ser que a oração de Elias durou 15 segundos. Mas eu não sei o que é que uma pessoa que vem de casa, da rua, consegue fazer em 15 segundos. Dobra o joelho, não. O que eu acredito é que é mais um ritual. Às vezes não passa disso. Também porque não dá tempo nem de respirar, amigo. Mas tudo bem. A oração, ela precisa atingir o seu propósito. Ela precisa atingir o seu propósito. Próximo. Orar. Todos podem orar. Quando Jesus disse assim, vocês orareis assim, ele está mudando, ele está dizendo, todos podem se relacionar com o Pai. Porque o que Jesus está quebrando é um sistema da lei do Antigo Testamento. Quem podia orar, irmão? Quem podia orar no Antigo Testamento? Os sacerdotes. Mal os levitas. A oração era paga.
Se alguém quisesse uma oração, tinha que pagar. Ia lá com o sacerdote. Não era só questão de pecado, era de orar. Ações de graça tinha que pagar o sacerdote também. Do pecado levava o cordeiro para remir o pecado, o sacerdote orava. De gratidão, a Bíblia fala da oferta de gratidão, para a pessoa ir só se alegrar. No templo tinha que levar a oferta de gratidão. Então até para alegrar o coração, o sacerdote era o pontífice, era a ponte. No Antigo Testamento, ninguém chama Deus de pai. Davi não chama Deus de pai. Abraão não chama Deus de pai. É contra a lei. Moisés não chama Deus de pai. Por mais que fale com Deus face a face, Deus fale com Moisés face a face, não é Moisés que fala com Deus face a face, mas ele não chama de pai. Quando Jesus chega e diz, vocês orareis assim, Pai nosso, Jesus está rasgando toda a cortina e dizendo, vocês têm um pai no céu. Vocês não têm só um Deus. E pai fala de relacionamento. Pai fala de intimidade. O que eu tenho no céu é um pai. Vocês podem conversar, todos. Quem? O escravo pode? Jamais, na antiga aliança, o escravo podia orar. Quem orava era o Senhor. O escravo pode orar. O pecador pode orar também. E a prostituta também pode orar. E ela pode chamar Deus de pai? Pode. Não, vocês estão com brincadeira. Uma prostituta chamar Deus de pai, Jesus disse pode. E o ladrão também pode chamar Deus de pai. Mas não pode, ele diz pode. Mas por que tu diz que pode? Porque pai de vocês eu não sei. Agora pai meu, ele é. E como ele é meu pai, eu dou o meu pai para quem eu quiser. São meus irmãos. Você como fariseu, você não pode dar Deus como pai. Você como doutor da lei não pode dar Deus como pai para ninguém. Moisés não podia dar Deus como pai para ninguém. Jesus pode. Por quê? Porque ele é o filho de Deus. E ele diz, ele é meu pai e pai de vocês. Aleluia. A raiva deles é essa, porque eles não podem, mas Jesus pode. E eu acho lindo que quando ele ressuscita, que ele diz para os meus meus, né? Meus irmãos, que o meu pai e pai deles. Por quê? Paulo vai dizer esse mistério. Ele nos deu o mistério da adoção. Ele nos deu o mistério da adoção. Sabe aquele filho? Vou elucubrar um pouco aqui. Sabe aquele filho? Sozinho. Filho único. Com um pai muito rico. Tem tudo. Jesus olhava os céus assim e dizia, pô, o céu todo meu. Anjos da mesma natureza. É como se ele dissesse, pai, eu quero irmãos. O céu é sem graça, sem irmãos. Eu costumo dizer que o céu era perfeito. E é perfeito, mas incompleto. Jesus disse, olha, de que adianta ter todo o céu se eu posso resgatar irmãos? Fazer disso aqui. Porque anjos, eles foram criados. Anjos não foram gerados. Anjos não têm sentimentos, amigo. Anjo não sente raiva, anjo não sente tristeza, anjo não sente alegria. Anjo canta porque é função. Se você pega um CD e põe no aparelho, está lá cantando, mas o aparelho, ele não sente nada. Se toca, ele não sente nada. Anjo é assim, ele é programado. Não sente tristeza, não sente raiva, não sente alegria, não sente, hoje não sente. É um estado permanente. Aí Jesus disse, eu quero me relacionar. E a sentença para ele vir buscar irmãos é essa. Tu pode até ir, mas eles vão te matar. E depois? Tu vai ressuscitar. E depois? Tu pode trazer quantos tu quiseres. Aleluia. Jesus disse, então eu vou encher o céu. Eu posso encher o céu? Ele disse, pode. O quanto tu alcançar será teu.
aonde recebeu o teu testemunho e o teu sangue, haverá o selo do Espírito Santo. Você que está me escutando, um dia Jesus te chamou, te lavou e o Espírito Santo te selou. Você é dele. E ninguém tira isso de você. Todos podem chamar Deus de Pai. Jesus não tem ciúme. Ainda hoje, crentes têm ciúme. Às vezes vê um pecador chamando Deus de Pai, olha essa desgraça orando, né? Esse pecador orando. Não, amigo, rapaz, a gente fica com ciúme. Jesus não tem. Na verdade, quando o mais miserável pecador se arrepende, a alegria dos céus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A religião tem ciúme dos homens chamar Deus de Pai. Abismo. Todos podem orar. Qualidade de oração. Já encerrando. Qual a qualidade da oração? Davi nos coloca algo incrível. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza, ó Deus. Eu acho que esse é o máximo sobre qualidade de oração. Espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito. É como eu me derramo diante de Deus. É como eu me jogo diante de Deus. E isto é qualidade de oração. Oração não está no ritual. Como disse, todos oram. Até o ateu ora. Ele ora e tem uma oração eterna, para Deus nunca se manifestar. É como disse Nietzsche, um dos ateus mais cruéis da humanidade. Blasfemou contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo e contra a Bíblia. Aí Nietzsche declara, Deus está morto. Nós matamos Deus, foi nós que matamos. Aí vem um outro escritor e diz, o único problema é que depois que Nietzsche matou Deus, ele não dormiu mais. Porque tinha medo dele ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A única loucura de Nietzsche é essa. Como é que mata se ele não existe? Mas tudo bem. Os ateus também oram. Têm alma e espírito. E o que mais provoca o ateísmo é a ausência de um pai que o cuide. Pode pegar todos eles da história. Freud. Freud nega a Deus pela ausência de um pai que o ame. Darwin não tem resposta porque a sua filha de 9 anos morre. Não tem resposta, ele se desespera. Vai à igreja porque a esposa dele é crente. E ele só publica o livro A Origem das Espécies porque a esposa diz para ele publicar, mesmo sendo crente. Mas o que acontece na alma de Davi? É um homem sedento por resposta. Mas uma resposta para a vontade dele. Se ele entendesse qual era a vontade de Deus, talvez seria um dos maiores pregadores que já pisou na terra. Karl Marx, semelhante. Karl Marx, com 17 anos, ele escreve o seguinte: o verdadeiro amor de um cristão é quando ele é capaz de dar a vida pelo seu próximo. Tirar o pão da sua própria boca e alimentar os famintos. Não tem como seguir a Cristo sem seguir esse amor e ser resgatado por ele dia e noite. Isso é Karl Marx com 17 anos. Depois que ele vai para a Inglaterra e encontra com Hegel, ele se desespera e se torna um ateu. Mais uma vez, por não entender o plano de Deus. Por não entender a vontade de Deus. Entendo com isto que o crente mais fiel pode se tornar um dos maiores ateus. Por não entender a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Asa. O rei Asa fez tudo. Enquanto Deus fazia o que o rei Asa queria, ele cantou, profetizou, colocou o Israel inteiro para... Quando Deus não fez o que ele quer, Asa se desviou e profanou o templo do Senhor. Às vezes o que está mais perto de Jesus não entende a vontade de Jesus, é o que vai o trair. Judas não traiu Jesus porque tinha raiva de Jesus.
Judas traiu Jesus porque ele confiava em Jesus. Judas traiu Jesus porque ele acreditava em Jesus, que Jesus ia libertar Israel da escravidão romana. Aí Jesus disse, mas nessa noite eu vou ser entregado para morrer. Judas se decepciona. Por quê? Porque Judas passou 3 anos e meio sem entender a vontade de Jesus, como os outros também. Ninguém entendeu a vontade de Jesus naquela noite, ninguém. Só que pior foi Judas, que foi se enforcar. Só que ele estava tão pesado que a corda quebrou. Ele não morreu enforcado. Atos capítulo 2 diz, capítulo 1, que a corda quebrou e ele se precipitou sobre uma estaca e as suas vísceras se derramaram. Assim ele morre. A qualidade da oração está no quebrantamento. E quebrantar é me jogar debaixo da vontade de Deus. Não é à toa, irmão, que Jesus podia ter ido ao monte naquela última noite, naquela última Páscoa. A última Páscoa celebra com os apóstolos e institui a primeira ceia. Normalmente se chama a última ceia. Não, Jesus não fez a última ceia. Jesus fez a última Páscoa e instituiu a primeira ceia. E ele diz, olha, eu rasgo-me, porque ceia é dar-se, é partir-se, esse é o meu corpo. E eu parto agora e dou para vocês. Jesus, naquela noite, talvez, se fosse uns de nós, ali naquela noite que ele ia se transfigurar, né, mostrar que ele é Deus. Não, mas naquela noite, ele foi para a prensa de azeite. Olha que coisa. Na noite da sua prisão, ele foi para o Getsêmani. Ele foi para a prensa de azeite. Ele foi para o quebrantamento total. Porque ele só entende que eu só ia fazer a vontade de Deus naquela hora se houvesse quebrantamento de espírito. Se houvesse quebrantamento de coração. Não tem como se submeter debaixo da vontade de Deus, amigo, com o coração inchado. Não tem. Cheio de ânsia. Não tem como. Agora, quando há quebrantamento, e ele se quebranta, espiritual e fisicamente. Lucas narra o processo da hematidrose, que é quando sai sangue em lugar de suor. Em muitos textos, diz que o suor de Jesus se transformou em sangue. Não. Senão tinha havido um milagre. Saiu sangue e se transforma em suor. Não foi isso. Em lugar de suor, saiu sangue. Devido à angústia do quebrantamento. Entra em processo de hematidrose. Que é quando as células sudoroplastas se rompem. Elas se rasgam devido à angústia e dispara na mente uma célula que temos no meio do cérebro chamada amigdala. Ela dispara no intento de fugir ou ficar e atinge a adrenalina, que é a agitação do sangue. Normalmente quando uma pessoa tem medo, o que dispara é a adrenalina. E o sangue vai tudo por músculo. Para quê? Para que ele corra. O corpo é inteligente. Ou quando o sangue vem com muita força sobre o músculo, a pessoa trava, não sai. E se dispara a amigdala, a angústia se torna tão grande que os polos se rompem. Esse é o processo de hematidrose. Sai sangue em lugar de suor. A angústia é tão grande. Mas por quê, pastor? Com medo da cruz? Não. Jesus não estava com medo da cruz. A cruz para ele era um processo. Medo da morte? Não. Jesus em nenhum momento disse que teria medo da morte. Chama isso de morte moral. A pior morte, talvez, a morte moral. Quando alguém morre moralmente, ele não tem mais medo da morte física. É por isso que as pessoas se matam. Quando morre moralmente, pega uma corda, se enforca, bebe e vende. Por quê? Moralmente a pessoa morreu por uma decepção amorosa, por um fracasso financeiro. A morte física é o mínimo, quando alguém morre moralmente. E a morte que Jesus sentiu é a morte moral. Por quê? Ele recebe sobre ele o meu pecado.
Quando ele entra no Getsêmani, o contrato com o Pai é: você tem que assumir o pecado de todos os homens. E eu não me relaciono com o pecador antes do sacrifício. Então, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. E Pedro escreveu isso de uma maneira magistral. Ele não pecou, ele tornou-se pecador, recebeu a nossa natureza para que podemos receber a dele, a eterna. Quando Jesus entra no Getsêmani, o meu pecado cai sobre. Eu escrevi uma crônica dizendo, do Calvário ao Getsêmani, eu estava lá. Quem prendeu Jesus foi eu, quem cuspiu em Jesus fui eu, quem bateu em Jesus fui eu, e bati a palma cada chicotada que eu dava. E ele não desistiu de mim mesmo assim. Então, quando Jesus assume o pecado do homem, ele não é mais o Filho de Deus, em quem a alma de Deus se compraz. Porque agora ele é o pior pecador da humanidade. E ele arrasta consigo até o Calvário. Pesado não é a cruz. Pesado somos todos nós em cima dele. Nós estávamos em cima. E não estávamos quietos, estávamos chutando ele. Ele arrasta nós todos. Segura nos seus braços. Nós todos. Aí, ele só vai agora ter comunhão com o Pai. Depois dessa palavra. Tetelestai. Enquanto ele não diz essa palavra, ele diz, por que me abandonaste? A resposta de Deus é porque você é pecador. E se eu olhar para você, não tenho o que fazer. Agora, quando ele diz tetelestai, está consumado. Está consumado. Tetelestai é um carimbo do nosso que usamos, pago. A palavra pago, em grego é essa, tetelestai, pago. A célula, Colossenses capítulo 2, versículo 14. A célula que era contra nós, que o nosso pai adquiriu, Adão, ele adquiriu essa dívida. Não com o diabo, mas com Deus. Essa célula estava o meu e o teu nome. Colossenses capítulo 14, 2,14, diz que Cristo pegou essa célula e rasgou, cravando-a na cruz. Quando alguém paga uma promissória, você não faz isso só de raiva ou de alegria? Quando você paga aquele carro que parece que nunca mais ia acabar, né? Já está 10 anos, 20. Quando você pega o último boleto pago, você rasga só de, sei se de alegria ou de mas pago está, não devo mais nada. Quando Jesus diz, tetelestai, pago está. Não tem um homem que não possa receber o Espírito Santo. E aí entra o ministério do Espírito Santo. Porque ele não podia entrar no homem, não podia encher o homem. Ele não podia regenerar o homem por causa do pecado que estava no homem. Mas se o pecado agora é perdoado, o Espírito Santo pode entrar e ser derramado sobre toda a carne. E todo homem pode se levantar como filho de Deus. E agora nós podemos orar pela vontade de Deus. Oração eficaz. Não, Pai nosso, teu reino, tua vontade, teu nome. O Pai nosso, esses são os 3 pilares. Não importa a ordem. O importante é que eles não saiam. Teu reino. O que importa? Teu reino. Nós não estamos aqui no reino do mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós somos promotores do reino de Deus. Da vontade de Deus. E o teu nome. O teu reino, Senhor, é mais importante do que o nosso. A tua vontade é mais importante. Eu sei que não é fácil. Mas é mais importante. É melhor do que a nossa. E o teu nome? O teu nome. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Diz a Bíblia. Ao teu nome, glória e força. Ao teu nome, honra e glória. Ao teu nome, poder e majestade. Ao teu nome,
toda a santidade.